Olá, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais um Aula Paraná. Professora Desirê, de Matemática aqui com vocês, o 6º ano. E vamos juntos mais um pouquinho descobrir a matemática, certinho? Lembrem-se alguns recadinhos muito importantes para vocês, hein? Não esqueçam de acessar o Classroom, não adianta só assistir as aulas online. Tem que acessar o Classroom, tem que resolver as atividades. Lá nas atividades tem um link na atividade obrigatória que você tem que clicar, responder toda a atividade e enviar o formulário que tem aluno que não está enviando, porque é este formulário que vai garantir a presença de vocês, tá bom? E todo dia acessem para não deixar acumular a matéria. E não é só uma disciplina que vocês têm que resolver. Ah, eu vou pegar só matemática? Não. São todas, é igual se nós estivéssemos na escola estudando com o professor. Não temos várias disciplinas na escola? Várias matérias que a gente estuda? É a mesma coisa lá no Classroom. E não deixem o seu professor abandonado, hein, gente? O professor tá lá triste, sozinho, porque vocês não estão falando com ele. Vocês têm que falar, vocês têm que responder o prof quando ele mandar alguma coisa lá para vocês, resolver as atividades postadas para garantir presença, frequência e nota. Tudo bom? Aula também, momento de estudo, momento de silêncio, de prestar atenção, porque matemática é concentração. Então, vamos ver o que nós vimos na aula passada? Na aula passada, então, nós resolvemos problemas envolvendo planificações. Lembram lá, meus queridos, o que nós estudamos? Nós tínhamos uma fábrica de embalagens. E o senhor Mauro, ele precisava de algumas embalagens e nós tínhamos que programar a nossa máquina. O que nós fizemos na aula passada? Construímos várias planificações. Hoje, nós vamos estar vendo os sólidos já montados e vocês vão construir uma planificação, colocar a mão na massa. Então, na aula de hoje, vamos continuar resolvendo situações, problemas envolvendo as planificações de alguns sólidos. Vamos juntos, então? Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de folha, pode ser sulfite ou do caderno de vocês, régua, lápis. Se você quiser uma caneta colorida para deixar mais bonita a sua planificação, pode ser usado também. E uma tesoura sem ponta. Ninguém quer cortar os dedinhos e parar no hospital, não é mesmo? Então, vamos juntos e vamos começar, porque hoje vamos praticar bastante, tá bom? Então, praticando Prova Brasil. Observe a barraca que Mauro vai levar para o acampamento da escola. Ela tem a forma de uma pirâmide quadrangular. Qual é o molde da pirâmide quadrangular abaixo? Lembram lá? Olha a palavrinha, quadrangular. A palavra quadrangular, meus queridos, remete ao quê? Quadrangular, quadrado. Então, ela vai ter a base como um quadrado e faces laterais. Ali é uma pirâmide. Qual é a planificação que vai lembrar esta pirâmide aqui que a gente tem? A, B ou C? É só analisar que você consegue, hein? Daqui a pouco a gente volta.
aí, estamos de volta? Conseguiram? Esse é fácil, né? Mas antes, esquecemos de dar um oi para uma pessoa muito importante. Oi, Lucas, tudo bom com você? Desculpa, viu? Esqueci, professora, às vezes a cabecinha não funciona. Mas vamos junto na aula de hoje, tá bom? Então, vamos ver se vocês acertaram. Qual é a planificação desta pirâmide? O que a prof falou para vocês, meus queridos? A prof falou aqui, ó, a pirâmide, as faces laterais se juntam em apenas uma ponta, que é o vértice, tudo bom? E a nossa base, o exercício já falou, que é quadrangular, em forma de quadrado. Qual das planificações tem um quadrado com uma base ao redor que são pirâmides na lateral? Alternativa B. Por quê? Porque olha aqui, ó, a base com um quadrado, as faces laterais são triângulos, que se a gente montar vai formar uma pirâmide. E aí, vocês acertaram? Tava muito fácil essa, né? Molezinha. A prof vai dificultar, hein? Não fica com raiva da prof. A gente tem que dificultar, porque a gente começa no fácil, vai para o mais difícil, para ficar craque expert no assunto. Então, vamos praticar mais um pouquinho? Praticando 2. PB é a prova Brasil, tá? Juliana fez algumas figuras planas em papel cartão, como mostra a figura abaixo. Ao juntar todas essas partes, formam um sólido chamado A. Cone, B. Prisma, C. Cilindro ou D. Pirâmide. Gente, primeiro, papel cartão é tipo a folha sulfite, só que mais durinha. Se vocês conseguirem comprar para fazer em casa, o sólido vai ficar muito mais fácil de montar, não vai amassar. O que a Juliana fez? Ela não fez uma planificação inteira, ela fez partes separadas. Se eu juntar todas essas partes, qual sólido eu vou ter? Essa é fácil de novo, hein? Então, vamos lá treinar? Um tempinho para vocês responderem e daqui a pouco a gente volta. E aí, galerinha, conseguiram? Eu acho que sim, hein? Porque este também tá mais fácil. É parecido com o exemplo anterior. Vamos olhar aqui então, ó. Nós temos um quadrado, apenas um, que será o quê? A nossa base. E nós temos vários triângulos iguais, ou seja, serão nossas faces laterais.
Qual é o poliedro que é formado por uma base com faces laterais triangulares? Quem será? A pirâmide. Então, a Juliana vai montar uma pirâmide. Essa vocês acertaram, hein? Mamão com açúcar. Prof, você falou que ia ficar mais difícil? Aguardem e verão. Vai ficar um pouquinho mais difícil, certinho? Vamos praticar mais um pouco, então? Praticando 3. Observe o chocolate que André gosta de ganhar na Páscoa. Ele tem a forma de um cone. Qual é o molde do cone? Então, nós temos aqui, tá, o formato. Ai, a gente falou em chocolate, né? Que delícia, dá até fome. Esse cone a gente consegue lembrar igual a casquinha de sorvete. É exatamente um cone, só que ali é de chocolate. Aqui, qual vai ser a planificação deste cone? Cone arredondado às bordas. Cuidado, hein? Então, eu vou deixar com vocês. Tô confiando, hein? Daqui a pouco a gente corrige. Garanto que vocês acertaram aí na casa de vocês, hein? Acertou? Não acertou? Ai, meu Deus, esse tá fácil, hein? Então, vamos corrigir junto com a prof? Se eu pegar este cone, abrir ele aqui, o que nós vamos ter? Será que vai ter igual a letra A? Não. O que a prof falou? Que a planificação do cone, ela vai ficar arredondada, ela vai fazer curvas. Eu tenho curvas aqui na planificação da letra A? Não tenho. Então, a letra A não é a planificação do cone, certinho? A letra B. Opa, prof, a letra B tem curvas, olha aqui. E eu também tenho um círculo, que é o mesmo que eu tenho ali no cone. Mas, o que tem mais ali? Aqui nós temos apenas um círculo, nós temos 2. Estudamos a aula passada em qual é aquela planificação? Do cilindro, é a planificação do cilindro. Nós precisamos da planificação do cilindro? Não, nós queremos a do cone. Então, a letra B, descarta, não é essa. Então, sobrou quem? A letra C. A nossa planificação do cone é a letra C. Essa tá muito fácil, né? Tá bem chuchuzinho para vocês fazerem, então, né? Vocês têm alguém ajudando vocês aí do lado?
Se vocês estiverem com alguma dificuldade, vocês podem pedir ajuda, às vezes, para um irmão mais velho, para o responsável de vocês. Vocês podem assistir a aula juntos, passar um tempo juntos, lógico, né? Quando tem um tempinho para isso. Mas não esqueçam de estar com a família nesse momento importante. Vamos praticar mais um pouquinho? Praticando 4, prova Paraná. Então, gente, o que vocês têm que lembrar que a prof até comentou com vocês numa outra aula? Prova Paraná, Prova Brasil, OBMEP, que é a Olimpíada de Matemática, tudo isso vocês fazem lá nas aulas presenciais. Não é porque a gente não está presencial que a gente tem que deixar de estudar isso, nós temos que estudar, tá bom? Então, por isso que vários exercícios e aulas, independente do prof ou da disciplina, nós treinamos bastante com vocês a aula Paraná, na aula Paraná, a prova Paraná, né? A prova Brasil, é muita prova que a prof confunde o nome. Mas é normal, né? Então, a gente tem que treinar. E uma coisa que eu percebo, que o que faz a diferença é a interpretação, meus queridos. Interpretar, você lê o que o exercício está pedindo e entender o que ele quer. Em alguns momentos, a prof falou de moldes, igual na aula passada. Em outros momentos, a prof falou de planificação. Então, nós temos que entender o que é que o exercício está pedindo. E essa interpretação é o que vai fazer toda a diferença na hora de vocês resolverem um exercício, tá bom? É igual quando a prof escreve num quadro, efetue ou calcule. É a mesma coisa. Então, nós temos sim que estudar português bem estudado para aprender a interpretar os nossos exercícios, certinho? Então, vamos aqui praticar mais um pouquinho. Observe o sólido geométrico representado na figura. Qual a alternativa que representa a planificação deste sólido? Analisa, hein? Quais são as faces laterais? Quais são as nossas faces que serão as nossas bases? A que vai embaixo e a que vai em cima. Desmontando aquele sólido, como fica? Cuidado que tem um detalhe bem pequenininho que vai fazer a diferença aí. E eu acho que vocês conseguem encontrar. Então, treina, faz aí, que daqui a pouco a gente corrige.
Olha lá então, perceberam o detalhe que a prof falou? Espero que sim, hein? Vamos corrigir então? Olhando aqui o nosso sólido geométrico, nós temos aqui embaixo uma base maior formada por um retângulo e em cima nós temos uma base menor também formada por um retângulo. Então as duas bases, ou seja, quem vai nas duas pontas, serão o quê? Serão retângulos, só que um maior e outro menor. E nós temos as nossas faces laterais também. O que você tem que cuidar? Na hora que você desmontar, não pode esquecer de nenhum pedaço, tá bom? Vamos observar então aqui a planificação. O que nós temos aqui, meus queridos? Temos, prof, igual a prof falou, uma base de retângulo maior. Beleza. Temos aqui também 4 faces laterais. Maravilha. Mas se eu montar aquilo ali, vai fechar? Não, tá faltando quem? Eu tenho a base maior, mas está faltando a base menor. Pode faltar a base menor? Não, não é a planificação correta. Então, a A não é a planificação que a gente precisa, descarta ela, tá bom? Agora, a B. Prof, na A faltava a minha base menor. Na B, eu tenho a base menor. Tenho base menor, tenho 4 faces laterais, mas não tenho a base maior. Se está faltando um pedaço, não é a planificação correta, certinho? Descarta ela também. E agora, quem sobrou? A letra C, ó. Na letra C, só porque sobrou, tá certo? Tem que analisar, tá bom? Então, olha aqui, nós temos um retângulo menor, que é a base menor, essa daqui, ó. Um retângulo maior, que é a base maior, que vai embaixo, e temos as 4 faces laterais. Oba! É a nossa planificação. Então, resposta correta, letra C. Essa estava um pouquinho mais difícil, mas vocês conseguiram? Acho que sim, hein? Vamos praticar mais um pouco? Praticando 5, vocês vão colocar a mão na massa agora, hein? Para resolver esta questão, vocês vão precisar folha, porque vocês vão construir uma planificação. Então, uma folha sulfite ou de caderno grande, tá bom? Vão precisar de régua, se quiser lápis de cor, colorido, canetinha, podem usar também, tá bom? Então, olhem lá, ó, curiosidade. Essa eu tenho certeza que muitos não sabiam, hein? Até a prof, quando eu fui pesquisar, fiquei bem de cara, né? Igual vocês falam, fiquei bem de cara. Não sabia disso. Olhem lá, em um dado, no formato de cubo, as faces opostas sempre somam 7. Planifique o dado a seguir respeitando a regra da soma 7. O que é isso, prof? Prestem atenção aqui, ó. Nós temos, a prof pegou o dado dali para cá. Então, vocês têm esse dado aqui, você tem que planificar. Se eu abrir esse dado, como fica a planificação? Na aula 110, vocês fizeram a planificação de um cubo. E o cubo é o dado. O dado é um cubo, então basta vocês lembrarem desta planificação. Mas eu posso construir de qualquer jeito? Não. Ele fala que quer que você respeite o quê? A regra da soma 7. Meus queridos, o que é a regra da soma 7? Que quando eu pegar essa face aqui da frente do cubo e somar os números, os valores dos pontinhos que estão aqui, com os pontinhos que estão exatamente na face oposta, tem que dar 7. É assim que você tem que fazer a planificação para que dê certo. Ó. Se aqui eu tenho 6, o outro lado para dar 7, falta 1. Isso mesmo, 1 e 6. Na hora que você desmontar isso daqui, você tem que conseguir fazer uma planificação que respeite essas regras. Confio em vocês, hein? Um tempinho para vocês fazerem. Força, vai dar certo. E até daqui a pouco.
Estamos de volta aqui então. Conseguiram? Acredito em vocês, hein? A prof acredita sim, porque vocês podem e vocês conseguem, basta se esforçar, tudo bem? Então, vamos corrigir? Bora lá então. Como que tem que ficar a minha planificação, gente? Olhem aqui, ó. Praticando, corrigindo 5, a nossa planificação. Lembram lá? Eu tinha o meu dado, eu ia desmontar ele. Como que fica esse dado desmontado? Como será que fica? Tem que respeitar a regra do soma 7. O exercício em algum momento falou o tamanho das medidas que vocês tinham que usar para montar este cubo? Não. Em nenhum momento ele falou que cada lado tinha que medir 10, ou 5, ou 8. Isso fica a cargo de vocês. Vocês que vão saber o tamanho do cubo. Quer fazer um cubo grande, um cubo pequeno. Porém, lembrem, cubo, todos os seus lados a mesma medida. Aqui a prof usou uma medida de 8 centímetros, tá bom? Porque ele fica, desculpe gente, de 6 centímetros. Porque é um tamanho que ele vai caber numa folha. Se você quiser fazer, vou fazer um cubo enorme, não vai caber na folha, tá bom? Então, para ficar um pouco mais fácil, a prof usou essa medida. Quando nós pegamos este cubo aqui e planificamos ele, nós vamos encontrar esta planificação aqui, olhem lá. Nós temos que o cubo ele tem 6 lados iguais, então nós vamos ter 4 lados aqui juntos e mais outros 2 opostos que serão as nossas bases, as tampas do cubo, que é o que vai fechar a nossa lateral, tudo bem? Então, eu tenho que respeitar a soma 7. Pensa que esse cubo estava montado. E daí nós vamos desmontar. Se eu levantar essa lateral para esta lateral, eu vou ter o 6 de frente com o 1. Será que o 6 de frente com o 1 soma 7? Lógico, né, gente? 6 mais 1, eu vou ter a soma 7. Então, esse lado vai estar de frente para esse, respeitou a regra, beleza? E agora esse outro aqui, ó, se eu levantar o 3 e levantar o 4, vai dar também a soma 7. 3 mais 4, 7. Prof, eu não fiz 3 mais 4, eu fiz 4 mais 3. Não tem problema, a soma você pode trocar a ordem e não altera o resultado. Tudo bem? E esse último aqui, prof, o 5 e o 2, quando a gente montar, o 5 e o 2 também vai ficar um de frente para o outro, que 5 mais 2 vai dar 7. Respeitamos todas as regras? Sim. Prof do céu, não respeitei. Fiz de qualquer jeito, esqueci da soma 7. E agora, vou rasgar e jogar fora? Não. É só você apagar ali e consertar. Por isso que quando vocês forem fazer a planificação, façam a lápis. Depois que tiver bem certinho, você passa o canetão, passa a caneta, pinta bem colorido, tá bom? O importante é sempre fazer certinho e respeitar as unidades de medida. Tranquilo? Vamos então para nosso último praticando, hein? Vamos junto com a prof, não me abandonem. Praticando 6, Enem. Quem sabe aí o que é o Enem? Qual é a prova do Enem? Exame Nacional do Ensino Médio. Prof do céu, você tá louca? Tá passando uma questão do ensino médio? Eu tô só no 6º, prof. Só que ela foi adaptada para vocês, na facilidade do 6º ano, para vocês entenderem o quê? Que não importa se é um conteúdo do 6º, você vai estar aprendendo e trabalhando com ele lá na frente. Pode se passar 4, 5, 6 anos, você vai usar esse conteúdo. Então, você tem que entender que o que você tem que estudar é para aprender para a sua vida, não é só para decorar. Tá bom? É para entender que você tem que aprender que vai usar depois. Então, vamos junto comigo. Maria quer inovar sua loja de embalagens com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão a planificação destas caixas. Então, a Maria já tem uma loja com algumas caixas, mas ela quer mudar. Vamos repaginar, mudar. Ela quer fazer essas embalagens aqui.
quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir da planificação? Então, assim, eu tenho estas planificações. Antes nós tínhamos o sólido montado e abríamos a planificação. Agora nós temos a planificação e vamos montar um sólido. O que você tem que observar? Se eu montar cada uma daquelas planificações, qual é o sólido que eu vou ter? Então, se eu montar esta, esta e esta, o que eu vou ter? Observem as faces laterais, são planificações que nós já trabalhamos. Quem está acompanhando já sabe. Leia bem certinho, cuidado com cada um deles. Confio em vocês, acredito que vocês conseguem. E daqui a pouco a gente volta. E aí, galerinha, vocês conseguiram? Acredito que sim, porque isso daqui é um fechamento de tudo que a gente viu nessas nossas aulas, na aula das planificações e dos sólidos geométricos. Então, vamos analisar um por um e ver qual a resposta certa. Estamos juntos? Vamos lá, então. O que nós temos que analisar? Quais são os sólidos? Então, olhem aqui, ó. Primeiro era esse sólido que eu tinha, nós já estudamos isso. Esse sólido é um cilindro. Ele vai ter uma face lateral, que vai fazer ali toda a parte arredondada dele. E nós temos as bases, as tampas, que são formadas por duas circunferências, dois círculos. Então, quando nós montamos, nós encontramos o cilindro. Esse foi fácil, né? E o próximo, prof? Esse próximo tá difícil, né? Até o nome dele é estranho. Prisma de base pentagonal.
mas nós vimos na outra aula também. Um prisma, ele tem que ter as faces laterais e tem que ter as bases, uma embaixo e uma em cima, certinho? Então, olha aqui, ó, faces laterais formadas por retângulos, então são faces retangulares. E as nossas bases são duas bases formadas por pentágono. Por que pentágono? Porque tem 5 lados. Então, quando nós montamos, nós vamos ter um prisma de base pentagonal. Prestem atenção nesse nome, porque a gente precisa deles depois. Então, o primeiro foi um cilindro, depois um prisma de base pentagonal. E a nossa última embalagem aqui vai formar quem? Tudo triângulo. Quem que forma com triângulo? Pirâmide, né? Então, nós temos as faces laterais de pirâmides e a base de pirâmide. Juntando tudo, nós vamos ter uma pirâmide de tetraedro. Tranquilo? Então, qual a resposta certa, prof? A letra A. Cilindros, prisma de base pentagonal e pirâmide. Mas, prof, aqui eu também tenho prisma de base pentagonal e pirâmide. Só que esse daqui é um cilindro, não é um cone. Tranquilo? E aqui nós tínhamos cone, prisma e cilindro, mas não tínhamos a pirâmide. E aqui o último nós tínhamos o cilindro, paralelepípedo e pirâmide. Isso daqui não é um paralelepípedo. Então, a alternativa correta era apenas a letra A. Acertaram, né? Porque nós vimos isso nessas aulas já. Então, nesta aula, nós ficamos por aqui. O que nós vimos nesta aula, prof? Nesta aula, nós estudamos situações, problemas envolvendo as planificações dos sólidos. Quando nós temos eles planos e montamos, ou quando nós temos eles montados e planificamos. E o que nós vamos aprender na próxima aula, prof? Próxima aula, nós vamos resolver problemas com a ampliação e redução do sólido geométrico. Como assim? Nós vimos sólido geométrico, as planificações. Nós vamos ver a ampliação quando nós aumentamos ele e nós vamos ver também a redução quando nós diminuímos. Vai ter a ver com proporção, hein? Vamos precisar do conteúdo de agora para a aula que vem. Certinho? O meu grande abraço a todos vocês. Vamos ficando por aqui. Não esqueçam de acessar o Classroom e até a próxima!